CBN Agro, com Éder Campos. 8h02 em Campo Grande, dia 28 de março de 2020. Começa mais um CBN Agro e eu quero convidar você para participar do programa ao vivo nesse momento. Você pode mandar o seu WhatsApp aqui para a nossa redação, pode também participar acompanhando uma live no Facebook, no perfil oficial da Rádio CBN. Acesse facebook.com/CBN Campo Grande e curta a nossa fanpage. E também o nosso WhatsApp para você enviar as suas perguntas. 679-9932-3500. Fique ligado em nossas redes sociais. Acesse o Instagram, @CBN Campo Grande. Muito bem, começamos o CBN Agro deste sábado, dia 28 de março de 2020, ao vivo aqui do estúdio da Rádio CBN, a rua 15 de novembro, em Campo Grande. Hoje, de volta, claro, para falar do agronegócio, mas com um tema bastante pontual e que interessa, em especial, quem está na cidade, né? O cidadão urbano. A pergunta que ecoou durante toda a semana: vai faltar alimento? Está faltando alimento? O que vai acontecer com o abastecimento de alimentos no Brasil por conta do coronavírus? Bom, eu convidei dois especialistas no assunto para falar sobre essa questão, se vai faltar alimento, quais são os movimentos de mercado que estão acontecendo nesse cenário que a gente está tendo aí de infestação dessa doença que está trazendo grandes prejuízos, não só para a vida das pessoas, questão da saúde, mas também prejuízos econômicos. Eu convidei Aldo Barigozzi, ele que é especialista em economia, fala sobre o assunto, fala sobre o agro, traz para a gente agora uma visão sobre esse movimento ou esses movimentos de mercado. E também Fabiano Reis, jornalista especialista em agronegócio, que bate um papo conosco. Essa semana eu conversei com os dois para que a gente pudesse pontuar este assunto. Os dois prontamente aceitaram o meu convite. Aldo Barigozzi, bom dia, obrigado, viu? Bom dia, Éder, bom dia, Fabiano, bom dia quem está nos ouvindo. Na minha visão, não vai faltar alimento para a gente aí nos supermercados, né? Quem produz no campo continua produzindo a todo vapor. Poderemos ter alguns momentos, por aspecto logístico, que falte um ou outro alimento, mas de uma maneira geral, aposto em não falta de alimentos, né? Assim, sendo bem curto e grosso e direto. Legal. A gente continua o assunto já com você e eu cumprimento também Fabiano Reis, jornalista do Canal do Boi, professor universitário e que traz também para a gente esse tema. Fabiano, bom dia. Você já falou comigo essa semana sobre a questão da exportação, né? Que é um ponto crucial para que o Brasil possa manter a sua economia no eixo. Vai faltar alimento, na sua opinião? Não falta alimento, Éder. O fator de produção vem totalmente integralizado. Eu concordo com o Aldo. Primeiro, bom dia a você, bom dia ao Aldo, a todo Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas não falta alimento. Concordo com o Aldo que alguns segmentos da cadeia logística podem fazer com que haja algum tipo de atraso. Mas, em linhas gerais, tanto para o abastecimento interno quanto para os embarques dos principais produtos brasileiros, não tem nenhuma sinalização que aponte para falta. Bom, no começo da divulgação da pandemia, muita gente, eu particularmente vi muitas pessoas correndo ao supermercado e comprando carrinhos de alimentos, vários. Quem normalmente comprava um, estava comprando 2, 3, quem pagava R$600, R$500 de conta, né, mensal, estava pagando naquele momento, naquela semana, R$2.000, R$1.500, porque eu vi isso acontecer aqui numa grande rede de atacadista. Eu estava lá para justamente comprar algumas coisas, eu não tive essa atitude de correr e de estocar alimentos, por conta de a gente sabia que o agro não parou, não vai parar, e pontualmente me perguntaram sobre a questão. Eu falei, olha, talvez possa acontecer, né, algumas situações na questão da logística, da entrega, do transporte, mas produção não. Claro que alguns produtos estão faltando no mercado, a gente viu agora faltando aí, em especial o álcool em gel, que foi o produto mais procurado, juntamente com bactericidas, né, também procurados, esses estão em falta no mercado. A gente deu uma corrida ontem à noite em alguns supermercados, alguns atacadistas, para ver se um produto especificamente e também o álcool estavam disponíveis.
poucos, né, têm o produto disponível. Ou seja, alimento de modo geral, frutas, verduras, grãos e carnes, eu não percebi que está faltando no mercado. Embora eu tenha recebido aqui muitos vídeos, até tem um vídeo aí que eu recebi ontem, de um atacadista de carnes, de carcaças, dizendo que está represado lá o produto, né, lá no frigorífico ou na câmara fria, e que tem caminhões também parados no pátio. Eu não sei se isso é pontual. Eu também recebi, gostaria de comentar essa situação. Então, por favor, vá lá. O Aldo, não sei se o Aldo chegou a receber, mas foi enviado para uma série de grupos, de cadeias produtivas, nessa última sexta-feira, um vídeo no qual alguém comenta, não se identifica quem é, mas está dentro de uma câmara frigorífica com várias carcaças penduradas, afirma que tem caminhão parado. Ao meu entendimento, aquela situação é plantada. Nós temos frigorífico, indústria frigorífica com escala curtíssima. A indústria, durante essa crise do Covid-19, ela deu férias coletivas em algumas das suas plantas e pressionou preço. Aqui no Mato Grosso do Sul, o Éder sabe bem disso, chegou até oferta de R$150, R$160. O pecuarista não fechou negócio, aliás, é algo que eu tenho conversado com todos eles, se o preço for baixo, não vende. A indústria frigorífica em março, na parcial, nós calculávamos essa semana aqui, ainda faltam 7 dias, essa semana mais 2 dias da próxima para falar de indústria frigorífica exportadora, chega a um faturamento de 1,910 bilhões de reais. A projeção é chegar a 2,5 bilhões. Tem mais 2 carretas. Muito maior do que... É o melhor março da história. E essas ofertas ocorreram e essa é uma maneira de pressionar preço. Tanto é que o pecuarista não vendeu e as ofertas no final dessa última quinta e sexta-feira voltaram à marca de R$ 199,00 na quinta e a referência chegou a R$ 202,00 nesta última sexta-feira. Com certeza, viu? Então, temos aí uma realidade. Aquele vídeo, se o senhor é pecuarista, recebeu, aquele vídeo lá é plantado. Despreza, fake news. É uma fake news com imagem real. Né? É fácil Nós temos o vídeo. Nós pedimos para o pessoal da nossa equipe baixar o vídeo. Vou mostrar o vídeo, mas já alertando que é fake news, não vai faltar carne no mercado. Mostra aí, Valdir, por favor. E nem está sobrando dentro do frigorífico. Olha aí, Legal. pessoal. Vamos lá. Olha o que está acontecendo aí, ó. Não tem venda, não tem venda. Tem mais 2 carretas no pátio, não tem venda. Olha o absurdo que tá isso aí, ó. Ó. Situação desesperadora. Até no ramo do alimento. Legal. Bom, e o Fabiano trouxe para a gente também informação que já foi confirmada ontem, né, por vários sites especializados em agricultura e pecuária. @dispare já chega a 202 para cima, pecuária. Ou seja, o Aldo até me alertou essa semana também, Fabiano, sobre exportações da carne bovina. A China já está comprando novamente, né, Aldo? O Éder, assim, antes até da gente entrar nessa coisa do 202, eu quero complementar um pouco a fala do Fabiano. Se a gente puxar um pouquinho a nossa memória, novembro e dezembro foi a época que mais se vendeu carne bovina e foi o pico do preço, né? Ou seja, a gente vendeu muita carne, principalmente para a China. Esses contêineres que foram para a China em novembro, dezembro e parte de janeiro, esses contêineres eles não voltaram ainda para o Brasil e para o mundo. Isso faz com que hoje nos portos a gente não tenha contêiner disponível para vender carne, ou seja, a China voltou com apetite para comprar carne e outros produtos do mundo, só que nós não temos container disponível para vender essa carne. Então, assim, lá no frigorífico, você tem a questão do coronavírus, nós tivemos que tirar algumas pessoas, aquelas acima de 60 anos, tirar da linha de produção, ou seja, você tinha ali a parte da equipe que você tinha que tirar, uma questão de legislação sanitária. Além disso, a gente tem a questão também da demanda interna, que ela não aumentou numa velocidade que deveria se aumentar nesse período do ano. Então, você tem uma pequena retração. Você tem o aspecto logístico de não se vender a carne. Você tem a questão do preço, que chegou, como o Fabiano disse, a R$150. Então, são vários aspectos que faz com que você pressione o preço da arroba do boi. Por que o frigorífico ele não quer aumentar aí o prazo da escala ou ter mais, traduzindo isso para quem está nos ouvindo, né? Quer dizer, ele ter mais animais comprados, mais animais disponíveis para o abate?
porque hoje a gente está num sinal de incerteza, um momento de incerteza. Então você não tem uma certeza que você vai vender toda aquela sua produção que você normalmente você faz aquele abate. Então, enquanto as coisas não se normalizarem, né, não chegarem dentro de uma normalidade que o mercado exige, o frigorífico ele não vai fazer investimento. Porque cada animal daquele é um investimento que o frigorífico faz. Para o pecuarista, se o preço da arroba está muito baixo, realmente ele não tem que vender. Concordo em gênero, número e grau com o Fabiano, porque aquele ali é o ativo dele, é o dinheiro dele do dia a dia. Então tem que esperar os preços melhorarem, como hoje melhoraram, né, na casa de R$200, para que ele faça negócio. E te digo mais, eu faço uma aposta que esse preço vai aumentar mais ainda. Porque quando chegar os contêineres, a gente voltar a exportar carne para a China, que vai vir com muita velocidade, voracidade em fazer negócio, como está fazendo com a soja, que depois é uma outra coisa que a gente vai falar, nós vamos vender muita carne para fora. E lembrando que o nosso país não tem uma produção de carne bovina para aguentar esse volume. Não estou falando que o produtor rural não tem a capacidade de produzir, não é isso. É que a gente tem que repor os rebanhos, você tem o tempo do ciclo de produção, não é igual você plantar um tomate que são dias. Então, para você produzir um animal, você leva um tempo. E esse tempo, o mercado hoje, ele não tem essa capacidade de esperar. O fato de o coronavírus ter sido classificado aí uma doença que veio de animais silvestres como o morcego e o pangolim, por exemplo, que são animais que os chineses comem muito, animais silvestres, né? O fato de isso ter agravado a doença no mundo, pode ser que a China vai comprar mais alimento de animais criados em cativeiro, no caso de animais controlados como bovinos, suínos e frangos? Acho que o Brasil tem uma oportunidade maior, já que o mundo está de olho na China. Você acha isso também, Fabiano? Olha, essa questão do consumo dessas carnes extremamente exóticas na China, em países da Ásia, ao que eu tenha estudado, isso é muito comum em países em que passaram por grandes guerras, por grandes restrições. É cultural. Para nós é uma carne que pode ser totalmente, né, fora do aspecto normal, só que para eles consideram inclusive iguarias, né? Uma das carnes mais desejadas. Mas a questão sanitária foi levantada agora com essa questão da pandemia. Exato. Mas eu creio que o cidadão chinês ele vai continuar consumindo, mas as carnes controladas, como você está dizendo, elas vão ter que entrar mais. Né? A situação que se tem de peste suína africana na China, que ninguém mais fala a respeito do assunto, né? Os dados oficiais, eles nem de longe eles mostram o tamanho do rombo que tem no rebanho chinês. Aquilo é muito real. Então, ou eles estão comendo carne importada, lá o estoque de carne é público, né? O governo chinês que tem um estoque público de carnes congeladas. Então, eles soltaram muita carne, fizeram muitas aquisições, o Aldo lembrou muito bem isso, né? Isso antes do Ano Novo Chinês. E é muito provável que a gente tenha uma expectativa agora de elevação, né? Inclusive é o segundo semestre, né, que está todo mundo apostando que a gente tem uma disparada nisso. O Departamento de Agricultura americano acredita que o Brasil vai chegar a embarcar 2,5 milhões de toneladas de carne bovina em 2020. E essa carga toda sai a partir de junho. O primeiro semestre ele já não seria tão expressivo assim. Tá? Para que o público entenda, é claro que a Covid atrapalhou, é claro que essas coisas estão nos atrapalhando, mas não seria tão expressivo assim. A grande saída de volume de carne, inclusive para a carne suína, que foi recorde em 2019, vai ser ainda maior em 2020, o crescimento, se eu não estou enganado, de 49%, ele acontece no segundo semestre. Aldo. Eu assim, concordo com tudo que o Fabiano falou e olhando o mercado de uma forma bem fria, analisando as estratégias, né, a gente não pode esquecer que o mercado chinês é um mercado muito promissor. Você tem muitas pessoas para serem alimentadas, independente de ter coronavírus ou não ter coronavírus. Eles saindo dessa pandemia, essas pessoas vão mais do que nunca querer continuar comendo, continuar se alimentando. E as empresas estando abertas para fazer suas negociações, é um mercado que vai a cada dia aquecer mais as suas compras. Falando no aspecto sanitário de mercado, de regulação do mercado chinês, a gente tem que ver que assim, grandes grupos varejistas mundiais de alimentos, eles estão apostando no mercado chinês, nessa potencialidade toda.
Então, quanto mais a gente tiver um aspecto regular, como o Éder mencionou aí, tínhamos muitos consumos em feiras livres, né, em produtos que não eram embalados, carne que não estava a vácuo, e de repente, depois de uma pandemia dessa, vai ter muito chinês que vai querer comer carne a vácuo. Quer dizer, o próprio chinês vai entender essa necessidade. Ele vai entender essa necessidade de mercado. O medo foi instalado também na China. Sim. Os que estão nas cidades, principalmente, né? Na China e, teoricamente, no mundo inteiro, naqueles lugares que não tinham essa questão sanitária tão internalizada no seu país. Então, isso se traduzindo em quê? Em negócio, em fazer negócio. Então, grandes grupos que nós temos aqui no nosso país na área de alimentos, que tem ações em bolsas de valores, se você olhar, quando voltar o mercado normalmente com essa velocidade que a gente imagina, as ações dessas empresas vão valorizar muito. Um desses grandes grupos teve uma das maiores ganhos em termos de valorização das suas ações no último trimestre de 2019. Graças aos grandes negócios que foram feitos com a China. Então, assim, eu vejo com bons olhos pelo lado econômico, eu quero que todo mundo me entenda perfeitamente, essa questão de pós-crise. Eu vejo como muitas oportunidades. É lógico que muitas áreas nós não vamos ter o preço que nós tínhamos na tonelada de determinados produtos e outros nós vamos ter um aumento do valor da tonelada desse produto. Então, é um momento de ficar sinalzinho amarelo, de ficar alerta de, às vezes, transformar no sinalzinho verde e ganhar muito negócio, ou é um momento também, às vezes, de não fazer negócio, esperar um pouco mais para que venha para um momento adequado para você fazer negócio. Então, tem que ficar alerta a enxergar as oportunidades. E a hora é hora da oportunidade. É hora de se transformar, é hora de olhar os seus custos operacionais, ver o que pode ser aplicado em termos de tecnologia, buscar um acompanhamento externo, né, de uma assessoria, às vezes. Se eu sou um grande produtor e não rural, por exemplo, da pecuária, e não invisto ainda na questão de confinamento, semi-confinamento, será que não é hora de olhar esse mercado, mexer na terminação desses animais, ou seja, de você buscar informação para uma tomada de decisão? Apenas dei o exemplo do semi-confinamento. Então, assim, vamos buscar informação para uma tomada de decisão. Nós não somos sabedores de tudo. Então, tem pessoas especialistas em várias áreas, em vários setores, em estratégias, na área de gestão. Então, assim, vamos buscar essas informações. Essas informações podem ser um diferencial para o seu negócio, para a sua sobrevivência e até para ganhar mais dinheiro. Com certeza. Nós vamos falar sobre isso depois do intervalo comercial. O comportamento, o que deve mudar no comportamento, em especial no comportamento de mercado, né, com essa lição que estamos aprendendo com o coronavírus. Porque, assim como o corona, outras doenças também podem acontecer, inclusive no meio bovino. Por exemplo, uma aftosa, por exemplo, que pode ser algo que venha trazer um prejuízo muito grande. Nós vamos falar sobre essa mudança de comportamento que nós teremos, não só na questão mercadológica, econômica, mas também no comportamento de saúde que as pessoas estão tendo agora. As pessoas passaram a lavar as mãos agora com mais frequência, usar o álcool em gel com mais frequência, ou seja, as pessoas estão mudando hábitos, né? Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Betão Scarmanhai. Ele está dizendo o seguinte, que a China vai comprar muita carne bovina do Brasil. Está afirmando isso. Só não espera que vai ser a R$200 arroba, né? Tá certo. A Carla Fernando Pinheiro também lá de Bela Vista, na escuta. Um abração, Carla, obrigado. Márcia Peter, né? Parabéns, CBN. O Peterson Campo Grande, um grande abraço para vocês. Muito obrigado, viu? O pessoal está acompanhando a gente aqui. Intervalo comercial, mas antes do intervalo, a Giovana Dalzacker, ela conversou com um pecuarista sobre a percepção dele, o que está acontecendo, como que ele está vendo esse mercado da pecuária, como que isso deve refletir. Tem medo? Os pecuaristas estão com medo da situação? Vamos saber com a Giovana Dalzacker. Giovana, bom dia. CBN Agro. Acontece no agro. Bom dia, Éder. Bom,
Esse mês foi bem complicado para o mercado do boi, principalmente por conta desse novo vírus. Alguns frigoríficos, na primeira quinzena, optaram por encerrar as compras para poder analisar como ia ser o cenário com toda a questão sanitária, de isolamento social e tudo mais, o que fez com que alguns compradores ofertassem preços menores na arroba. E eu conversei durante esta semana com um pecuarista da região de Eldorado, Pedro Fuentes, que descreveu como está a situação atual do boi. Ele explicou que, como as pessoas foram às ruas na semana do dia 16 para comprar e estocar alimentos, com medo do que poderia acontecer e como forma de prevenção aí da Covid-19, os frigoríficos tiveram que levantar de novo os preços da arroba para o patamar que estava antes de toda a pandemia. Mas, em contrapartida, com os estoques de carnes, a população não deve retomar as compras tão cedo, o que causa aí um certo medo nos pecuaristas também pela possibilidade de um mercado abastecido, mas sem demandas. Vamos ouvir. No início do mês, né, com esse alarme aí do coronavírus, né, essa pandemia mundial aí, os frigoríficos adotaram a seguinte estratégia, né? Vamos sair de mercado até mesmo para ver como que ia ficar essa questão de isolamento, de produção, né? Qual que ia ser as medidas adotadas pelo governo. E diante disso gerou um pânico, né, no mercado, junto também com o mercado, com a economia nacional, né? O dólar disparou, as bolsas caíram, então criou-se aquele cenário de incerteza quanto à realidade da pecuária. Isso foi momentâneo, né? A princípio, a classe pecuarista ficou bem preocupada, as cotações, para você ter uma noção, na segunda-feira passada, da semana passada, a cotação estava em 190 e na terça-feira passada, eles abriram as escalas e a cotação a R$170, o que houve assim um alarme, acendeu o farol vermelho aí para os produtores, né, que vinham já com custos elevados de produção e entrando meio que em desespero aí pela essa cotação baixa, pensando em não fechar custo de produção. Então, para a classe prejudicou bastante esse início aí de abertura de mercado pós as notícias da pandemia e das atitudes tomadas pelos governos. Essa semana passada foi uma semana atípica na comercialização de carne, foi considerado o segundo Natal, né? Uma data aí que a gente sabe que é a data que mais vende carne no Brasil, e semana passada teve aí considerado o segundo Natal aí nas vendas de carne no varejo. E isso trouxe com que os frigoríficos saíssem às compras, com as escalas curtas e as câmaras frias vazias, eles tiveram que abrir e o preço já retornou ao que estava, né? O mercado já retomou do início da semana passada. Além disso, ele explicou também que a melhora nas cotações está sendo segurada pelo bom volume de exportações da carne, principalmente para a China. Mas o que vai definir qual será o rumo dos próximos dias para a pecuária é a abertura do mercado de compras do boi da semana que vem. Giovana Dalzaker para o CBN Agro. É com você, Éder. CBN Agro, com Éder Campos. 8 horas mais 28 minutos, já chega aqui na redação da Rádio CBN Campo Grande, Paulo Cruz, que daqui a pouquinho traz o CBN Motors. Paulo, um bom dia para você, tudo bem? Rapaz, muito bom dia. Eu estava aqui escutando vocês, a gente não pode, aquela coisa, né? A gente tem não é dar uma de poliana, né? Mas a gente tentar tirar algo de bom da crise, né? Como a gente estava falando aqui, das oportunidades e como é importante esse momento para o Centro-Oeste brasileiro. Mas não vou dar spoiler aqui, não, deixa vocês falar isso, né? Mas é o seguinte, Éder, hoje daqui a pouco eu vou entrar ao vivo por telefone com um grande amigo meu, Nelson Silveira, que é o diretor de comunicação da General Motors Mercosul, né? E a gente vai entender um pouco também da fabricação de automóveis, da demanda por carros, né? Como é que está esse momento tão diferente, né? Que a gente simplesmente ninguém sabe, né? Nós falamos isso aqui agora há pouquinho, né? O comportamento das pessoas deve mudar daqui para frente, em todos os sentidos, né? Na questão da relação social, na questão da higiene, na questão
comercial, as pessoas vão ter que mudar o comportamento, né? Sim, o Nelson Silveira, ele é muito focado, né? Uma mente brilhante, acho que um dos grandes executivos aí do segmento automotivo, e ele é muito focado no comércio online, na venda online, de mostrar o produto online. Que cresceu muito agora nessa Cresceu muito, inclusive pandemia, né? o Tracker, eu tô tá aqui estacionado na garagem aqui da CBN, estou testando um Tracker, chegou ontem para mim numa carreta, parou lá em casa e me entregou o carro para fazer a avaliação. Foi feito esse lançamento totalmente online, né? Pela primeira vez a gente teve um lançamento para a imprensa e para concessionários totalmente virtual. Então, realmente para evitar aglomeração de pessoas. É um mundo que está mudando. Legal. Né? Paulo, você falou, acho que semana passada, durante a semana na internet, eu ouvi você falando sobre os cuidados de higiene dentro do carro, né? Que as pessoas devem ter aí dentro do carro para poder evitar contato com o vírus. Inclusive, eu vou reforçar isso, a gente está aqui na bancada aqui com álcool gel, né? Você está com o seu aí, eu estou com o meu lá no carro também. E é muito importante, né? CBN? CBN, isso, repórter CBN. Você fala sobre isso no meu seu programa, daqui a pouquinho. Cuidados com higiene dentro do carro. Legal? Vem aí o repórter CBN, daqui a pouquinho voltamos com o CBN. CBN Agro, com Éder Campos. CBN Agro Entrevista. 8 horas mais 34 minutos, CBN Agro de hoje, conversando com dois especialistas que falam sobre economia, falando sobre a questão do abastecimento de alimentos no Brasil por conta do coronavírus. Antes da gente voltar no tema com vocês dois, Aldo Barigozzi e também o Fabiano Reis, a ministra Tereza Cristina, há uma semana, ela soltou uma nota, né, nas redes sociais, que foi utilizada por vários meios de comunicação, tranquilizando a população sobre a questão de alimentos no Brasil. Nós vamos acompanhar. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui hoje para falar sobre abastecimento. Ministério da Agricultura, uma das suas missões é cuidar da agricultura, pecuária e do abastecimento. Vivemos hoje um momento difícil no nosso país com a entrada do coronavírus, mas eu quero dar aqui uma garantia a vocês que o Brasil, além de grande produtor que é de grãos e de proteínas, vivemos hoje a maior safra da história desse país. Portanto, nós temos produtos, mas precisamos processá-los neste momento difícil porque passamos. Eu quero aqui enaltecer a figura do produtor rural, daqueles que trabalham dentro das propriedades, funcionários. Quero enaltecer aqui os caminhoneiros, as transportadoras, as indústrias que processam todos esses alimentos produzidos pelo campo e que chegam até a prateleira dos nossos supermercados. Dizer a vocês que o Ministério da Agricultura tomou todas as medidas para que não se interrompesse a fiscalização, a vigilância, esses serviços essenciais que o Ministério da Agricultura presta a todos os elos da cadeia, tanto da produção até a exportação nos portos brasileiros. Hoje nós temos uma preocupação com as pessoas. Portanto, vocês que trabalham no campo ou nas indústrias processadoras ou transportando caminhoneiros, por favor, tenham cuidado com a sua saúde. Use o que é preciso, lavar as mãos, não andar em aglomerações, enfim, tudo isso que o Ministério da Saúde vem pregando e que todos hoje já sabem. Nós precisamos muito do trabalho de vocês. Hoje, os profissionais da saúde desenvolvem um trabalho maravilhoso de abnegação para tratar as pessoas que contraíram esse vírus. Nós temos que ter cuidado para que esse inimigo oculto que nós temos não chegue até o nosso campo. Portanto, se cuidem, nós brasileiros precisamos muito de vocês. Portanto, aqui hoje, saibam que o Ministério da Agricultura vem acompanhando todos os dias os elos das cadeias produtivas para que o fluxo dessas mercadorias não seja interrompido. Ontem, o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória para que as ações sejam coordenadas
entre a União, os estados e os municípios, e que a gente não tenha aí interrupção de serviços essenciais. E a agropecuária está incluída nesses serviços essenciais, porque o alimento é básico para a vida das pessoas. Portanto, contem com o Ministério da Agricultura, contem com a Ministra da Agricultura. Um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Bom, eu particularmente acho que produção de alimentos é questão de segurança nacional, né? Nós precisamos do alimento. Mas que, mesmo com todas as tentativas que os órgãos oficiais tenham tentado passar uma calmaria no setor, e também o jornalismo sério, né, que traz a informação, não aquela informação tendenciosa, né, Paulo Cruz? Mas o jornalismo tem tentado passar essa informação concisa para os consumidores, para a população. Ainda restam muitas dúvidas. As pessoas têm dúvidas ainda. Porque a gente está acompanhando aí, em especial pelas mídias sociais, né, muita informação e desinformação ao mesmo tempo. Né? Pessoas falando, nós mostramos agora há pouco um fake news aí de alguém que está falando que vai faltar carne, tem uma também que não vai dar tempo da gente mostrar lá do Ceasa em São Paulo. O Fabiano trouxe uma informação para mim ontem sobre produção de feijão e também de leite de pequenos produtores que entregam leite em escolas municipais lá na Bahia, não é isso, Fabiano? Exatamente. Tem 4 questões, eu vou tratar em 4 tópicos, bem rapidamente. A primeira que eu vou falar a respeito das cidades paralisadas nos estados, tá? Quem mandou o vídeo, eu vou pedir desculpa, caso também estejam nos ouvindo na Bahia, me dá um branco agora, não lembro o nome do secretário de Agricultura do estado da Bahia, mas ele me enviou um vídeo. E no vídeo que ele me manda, ele faz um apelo, né, para que as aquisições que são feitas pelos municípios juntos aos pequenos produtores, né, de maneira geral, mas principalmente aqueles produtores de leite, produtor geral, tá? Aquelas compras, aquelas aquisições que seriam para merenda escolar, que elas fossem colocadas à disposição da população de baixa renda, da população que não tem condições. Das famílias daqueles alunos, Fabiano. Inclusive a CNA, nesse mesmo assunto, teve uma reunião com um general lá, já me esqueci o nome, em Brasília, na sexta-feira, justamente pedindo isso, né? Que esse programa do governo que chama-se PNAE, se eu não me engano, que são essas compras de pequenos produtores para essas escolas, não sejam paralisadas. Por quê? Esse pequeno produtor, se ele tem lá o leite, né? O leite, se ele não vender aquele leite, não tirar naquele dia, aquele leite, ou ele deixa o bezerro tomar aquele leite, que vai ajudar no sustento lá do bezerro, ou ele está perdido. Se ele colheu lá um tomate dura 2, 3 dias. Então, assim, é um produto que está perdido. Então, você tem que manter esse ciclo, senão você quebra esse produtor. Com certeza. E ele não aguenta muitos dias. Então, quanta gente não economicamente ia ter mortalidade econômica? Outra situação são os motoristas. Aí o Paulo Cruz pode falar para a gente. Nós recebemos também vários vídeos de motoristas nas estradas que estão preocupados com tudo parado. Quebra uma peça de um caminhão, não tem quem atende. E comida para esses motoristas de caminhão, Paulo Cruz? Pois está havendo um esforço, inclusive, de concessionários, né? Num primeiro momento, fecha tudo, para tudo, e aí a gente parece que, né, não se entendeu a necessidade do transporte. Hoje acho que é um bem até humanitário você não Segurança pode nacional. parar um caminhão. Brasil sobre rodas, Sim, né? Você parar um caminhão, porque eu recebi um vídeo de um caminhoneiro lá no Nordeste, rodando já mais de 100 quilômetros, com 2 pneus estourados a 20 quilômetros por hora. É a insegurança dele, da carga que ele está transportando. Então é algo que não pode acontecer. O concessionário, oficina, distribuição de peça, logística, é hoje bem de primeira necessidade. Tá? Não pode deixar caminhoneiro desassistido. A gente mora em Mato Grosso do Sul. O que não... Praticamente tudo que a gente consome, porque não temos muitas indústrias aqui, chega da carroceria de um caminhão. Né? Imagina se isso para. Né? Estados que não são industrializados como o nosso. Ontem aqui em Campo Grande, boa parte de empresários foram às ruas ontem pedir para o prefeito Marquinhos Trade, para liberar alguns serviços, né? Porque tem muita gente aí que já está abrindo bico. O Fabiano, inclusive, está me dizendo que o preço do feijão deve ser impactado, né, Fabiano? Isso, o preço do feijão já foi impactado,
por 2 motivos, né? Primeiro, você teve uma seca no Rio Grande do Sul, um grande produtor, mas o que nós temos neste momento, eu conversei com o Marcelo Liders, que é o presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, ontem, e ele me falava o seguinte, tá? O impacto que se teve foi no mercado. Aquela coisa que você falou lá, daquela correria no supermercado, teve muita gente que pensou, claro, aquele pensamento apocalíptico, né? O Walking Dead tá no Brasil e foi para comprar tudo para ficar um bom tempo parado, né? E teve gente que não, que comprou muito mais, mas com o intuito de não ter que voltar tão cedo ao mercado, né? Para não ter que ficar exposto, né? Para ficar na quarentena. Para ficar na quarentena. A questão não é estocar, a questão era não ter contato. Eu fiz isso, eu fui no mercado, eu falei, eu não quero ter que voltar daqui nos próximos 15 dias. Mas isso ocasionou uma elevação de valores entre 30% e 50% no valor do feijão, no quilo do feijão, dependendo do estado. Ele me falava, e isso acaba reforçando o que o Aldo dizia na abertura, a produção do feijão nas áreas de produção, com o produtor rural, está tudo certo, não tem nenhum problema ali. A questão são as etapas logísticas, não exatamente do transporte ainda, mas aquela que demanda a embalar e a distribuição, aí sim, ali tem problema em relação a esse fator. Fabiana, aqui no nosso estado, no Brasil também, né, a gente tem uma grande produção de feijão, como você falou, no sul, e tem uma grande produção de feijão no Nordeste, né, a Bahia, lá, o município de Irecê, um grande produtor ali naquela área ali de feijão. Então, quando você tem um consumo maior do que o normal de feijão, como nós tivemos do álcool gel e outros produtos, você fatalmente tem um desabastecimento desse produto, porque o mercado não está preparado para um crescimento de 500% de consumo de álcool gel. Então, você leva um tempo para repor isso. Feijão, a mesma coisa. A carne, não, a gente está aqui no estado da pecuária, mas assim, outros produtos que vêm de outros estados, fornecedores, a gente tem isso. Então, a logística leva um tempinho para colocar esse produto nos eixos de novo, nas prateleiras. Eu sou muito curioso, né? Eu fui andar nos supermercados de Campo Grande, andei em vários, para dar uma olhadinha em prateleiras, para ver movimentos. Com raríssimas exceções, eu vi poucas coisas faltando em supermercados. Mandaram para mim fotos do Comper aqui da Mato Grosso, né, com prateleiras vazias. Mas, poxa, gente, era muito momentâneo e pontual, era ali, porque no mesmo dia eu fui lá no atacadista. Os repositores não estavam dando conta. Não estavam dando conta. Então, aumentou o consumo. Consumo, isso sim. Mas tem abastecimento, não vai faltar alimento no Brasil. O homem do campo não para, nunca parou, nem no Carnaval, no Natal, no Ano Novo, não vai parar agora também. Então, alimentos continuam sendo produzidos. Onde é o risco? Na logística, né? Mais de outra forma, o governo federal já entendeu isso. Os governos estaduais e também municipais parece que estão entendendo. Ontem mesmo, né, o prefeito municipal já baixou aí uma nova regra, uma nova norma, autorizando uma série de serviços, porque a economia não pode parar. E outra coisa, acho que está tão confuso na cabeça das pessoas, porque as pessoas estão buscando muitas informações nas redes sociais. E rede social é terra de ninguém. Certo, Paulo Cruz? Com certeza. Você está falando aí de mercado. Eu tive no mercado também, né? Comprar aquelas... Vai acabando as coisas dentro de casa, você tem que ir no mercado. E eu vi, assim, restrições de avisos nas prateleiras no supermercado Comper. Tipo assim, um pacote de feijão, não podia levar mais de um. Por pessoa, 2 por pessoa. A prateleira forrada de alimento. Mas essa coisa já parece que do uso da venda consciente. Legal, né? Aí que eu justamente quero pegar um ponto da mudança de comportamento, que é o que eu estou falando desde o começo do programa. Vocês acreditam que nós, a partir de agora, a partir desse fato, teremos mudança de comportamento em várias instâncias da nossa vida? Na questão social, na questão consumo, na questão higiene, na questão organização, na questão gerencial das empresas. Na cabeça de vocês, como isso deve se comportar daqui para frente? O brasileiro e o mundo vai pensar diferente, vai agir diferente? Aldo? Eu acho que nós temos que ser mais, a palavra é colaborativo, né? Ajudar o próximo, pensar no próximo, isso falando no aspecto de cidadão. No aspecto organizacional, mais do que nunca, a gente tem que voltar os olhos para dentro da empresa no sentido de que melhor gestão, melhor planejamento, né? Lógico, fiz um planejamento no final de 2019 e início de 2020. Quem se esperava ter essa pandemia? Acaba com qualquer planejamento. Mas se você não tiver uma linha de raciocínio pensando em planejar e organizar o seu negócio, você não está preparado para os abalos que vêm ao decorrer do caminho.
E o planejamento nos permite o quê? Imaginar onde nós queremos chegar. Para eu conseguir chegar onde eu quero, eu tenho que planejar esse caminho. Senão eu vou ficar à mercê do que vai acontecer ao decorrer do mundo, dos acontecimentos. Perdemos, mas também ganhamos. Fabiano Reis, para a gente encerrar, considera aí para a gente. Olha, há uma mudança, eu concordo muito com o Aldo, a gente se dá muito bem, tem um pensamento muito alinhado. O fator organizacional dentro das empresas, a maneira também como é pensado o trabalho, Aldo, Paulo e Éder, e o pessoal que está... A maneira como é pensado o trabalho e também a questão da disciplina dos profissionais. Eu tenho vários colegas que começaram a trabalhar em casa e isso muda muita coisa. Você pode ser muito produtivo, mesmo não tendo uma pressão em relação aos fatores. Percebo também que houve uma mudança de mercado, isso eu não posso te afirmar aqui na CBN ainda, que realmente alterou, que está com uma demanda maior, mas como eu acompanho cotações de produtos agropecuários o tempo todo... Soja subiu, né? Soja, essa semana eu tive soja negociada a R$110 para entrega em agosto, e a soja bateu R$100 e manteve-se R$100 a saca de 60 quilos. O Covid, ele trouxe uma janela de oportunidade sensacional para soja, para milho e até mesmo café, por conta da alta do dólar. Café é um produto que aqui o Mato Grosso do Sul não produz, mas café é um produto que o Brasil é o maior produtor, exportador, e normalmente quando o dólar sobe é uma pressão negativa. Legal. Mas não foi assim. Mas eu observei, Éder, que para arroz, as cotações, tá? Todas elas com uma escala de alta muito forte. Aparentemente ressuscitou um produto que estava com consumo em queda, com linha de queda no Brasil. Legal, nós precisamos encerrar porque o Paulo Cruz está entrevistado por telefone, por conta do Covid-19 aí, vai entrevistar por telefone. A gente encerra por aqui o CBN Agro, só lembrando que daqui para frente as empresas vão precisar de profissionais igual a vocês dois, viu? Pessoas para organizar um pouco mais as empresas, considerando possibilidade de coisas que possam acontecer, como o corona. Obrigado, Aldo, obrigado, Fabiano Reis. Paulo Cruz, obrigado, participação especial, ele já assume agora. Vamos acelerar, meus amigos. Bora lá, tchau, gente. Bom dia a todos, tchau, tchau. CBN Agro, com Éder Campos.